Boa tarde. Vocês me escutam bem? Eu queria agradecer a presença, o convite da AME para estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Eu gostaria que quem fosse médico levantasse a mão, só para ter uma ideia. Ok, tá bom. Só para ter uma ideia de quantos médicos, não médicos nós temos na plateia. Próximo, isso. Bom, essa figura do Peter Sellers, interpretando o Clouseau, para mim é muito familiar, em parte porque o meu apelido, quando era criança, era Clouseau, porque eu era extremamente estabanado. E segundo a minha esposa, ainda continua. Mas o Peter Sellers, quando ele interpretava o Clouseau, ele fazia as 3 perguntas básicas, né? Não sei se vocês gostam da série, mas ele, quando ia investigar um assassinato, ele perguntava: nós precisamos pensar como o assassino. Por quê? Como? Quando ocorreu o crime, né? Então, quando nós vamos abordar a espiritualidade no paciente, nós temos que pensar um pouquinho também sobre estas 3 perguntas. Por que nós temos que fazer isso? Não temos, mas por que é bom fazer isso? Como fazer isso? E quando fazer isso? Bom, por quê? Em primeiro lugar, porque muitos pacientes já exercem uma religiosidade, ou já são religiosos, ou já são espiritualizados antes de serem pacientes. E que esses preceitos que guiam a vida deles são importantes na saúde e na doença. Não é só o casamento que é para a saúde e para a doença. E que também essas crenças religiosas desses pacientes podem influenciar ações de saúde. Quer dizer, aquilo que eles acreditam, né, a fé que eles professam, os preceitos que eles têm, podem influenciar nas decisões médicas. Né? Então, quando você pergunta para um paciente se ele tem alguma fé, se ele professa alguma fé, se ele é uma pessoa religiosa, por que é importante saber isso? Porque, basicamente, você pode, baseado nisso, junto com ele, tomar decisões que vão influenciar a vida dele. Né? Vocês tiveram hoje, com a doutora Ana Cláudia, uma palestra sobre cuidados paliativos, e isso é uma coisa importante, como vocês puderam ver de manhã. Então, entender as crenças do paciente ajuda na conduta. Né? E também porque, de uma certa forma, as crenças religiosas, nós sabemos hoje que o exercício da religiosidade e da espiritualidade, como nós vamos falar e mostrar posteriormente, relacionam-se com a melhor saúde e qualidade de vida. Então, só essas 3 razões já seriam motivo suficiente para você, em algum momento, parar seu atendimento, seja ele uma consulta médica, seja ele um atendimento psicológico, seja o contato que você tiver com o paciente, em que nível que você tiver esse contato, para parar em algum momento e pensar nisso junto com ele. Além disso, existem várias pesquisas, e pesquisas publicadas em revistas leigas americanas, como US Today, ou Newsweek, ou Times, mostrando que os pacientes gostariam que os médicos fizessem essa pergunta para eles. Quando eles perguntavam para as pessoas, o seu médico pergunta sobre religiosidade e espiritualidade? Não pergunta. Você gostaria que ele perguntasse? Gostaria. Quantos? Em média, 85% das pessoas disseram que gostariam que os seus médicos perguntassem sobre isso. Isso nos Estados Unidos. Existe, então, além das razões clínicas, existe também um anseio, uma vontade muito grande de se falar nisso no consultório. Porque hoje em dia nós temos certas barreiras, mas o afastamento da religião e da saúde aconteceu nos últimos 200 anos. Porque antes disso, eram ciências que andavam juntas, eram ciências irmãs. E após o desenvolvimento da ciência, ocorreu um afastamento dessas 2 práticas. E hoje nós estamos observando uma tendência à reversão desse fenômeno. E além do que, médicos que falam de espiritualidade e religiosidade não é uma novidade assim tão grande, né? Até porque nós temos grandes médicos como Hipócrates que já mencionavam esses conceitos. Né? Então, quer dizer, não estamos inventando a roda. Então, nós só estamos querendo fazer ela andar de novo. Ela ficou meio emperrada ultimamente. Próximo, por favor.
Então quer dizer que é comum as pessoas terem uma religião? No Brasil, 93% das pessoas entrevistadas no censo do IBGE, no último censo do IBGE, disseram que tem uma religião, né? Então, basicamente, não é algo que nós, enquanto população, nós não somos uma população do Brasil que é uma população descrente, muito pelo contrário, né? E que, como eu já ressaltei, a maior parte dos pacientes gostariam que os médicos abordassem o tema. E o mais interessante é que também, pelo lado dos médicos, muitos médicos também gostariam de falar isso com os seus pacientes. Só que o problema é que às vezes a gente não sabe como. Nem os pacientes sabem como abordar isso numa consulta, e muito menos os médicos, e não são os médicos, muito menos os profissionais de saúde abordam esse tema. Com relação à influência das decisões médicas, 45% dos pacientes estudados numa clínica pneumológica na Pensilvânia revelaram que as suas crenças influenciariam as suas decisões caso eles estivessem frente a uma doença grave. E vocês já pensaram, cada um de vocês, se vocês tivessem uma doença grave e pudessem dizer para os seus médicos o que vocês gostariam que fosse feito com vocês, vocês não gostariam de dizer? Falar, olha, eu tenho tal religião, eu tenho tal fé, eu gostaria que tal procedimento fosse adotado, ou não gostaria que tal procedimento fosse adotado. Então, basicamente, conhecer melhor o paciente é importante para tomar qualquer decisão no cuidado com ele. Seja esse conhecimento através da sua religião e da sua espiritualidade, mas conhecer o paciente. Tá? Próximo. Bom, vamos falar um pouquinho das doenças, e aí nós vamos entrar um pouco na forma como a religião ou a espiritualidade pode ajudar nesse contexto, né? Como eu sou geriatra, eu vou trazer aqui um exemplo do que seria uma linha de envelhecimento, né? O ideal é que, ao longo do tempo, nós envelhecêssemos, né, independentes, né? Que nós envelhecêssemos absolutamente independentes, e que essa linha ideal é essa linha mais baixa aqui, que faz essa curvinha. E que um belo dia nós deitássemos na cama e fôssemos dormir e passássemos para o outro lado, né? Isso é o que todo mundo quer, né? Só que nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes nós chegamos já na idade mais avançada, um pouquinho mais dependentes, que é aquela linha um pouquinho mais para cima. E aí acontece o evento 1. O evento 1 pode ser um infarto. Aí nós passamos a linha vermelha. A linha vermelha é quando nós vamos para o hospital, que é a linha de crise, né? Passou a linha vermelha e entrou no hospital. Aí você volta, mas já não volta a mesma coisa, né? E você tem eventualmente um segundo evento, pode ser um segundo infarto. Isso não é praga não, tá? Mas isso acontece. Aí você tem às vezes um segundo evento, aí você volta para o hospital. Aí você sai, também já não é a mesma coisa, né? Aí você tem às vezes um acidente vascular cerebral, um derrame, e aí você fica indo e vindo, e muitas vezes nós passamos os 3 ou 4 ou 5 ou 6 últimos anos da nossa vida indo e vindo. É tudo que a gente não queria, né? Agora, próximo. Como é que nós podemos melhorar isto, né? Basicamente, trabalhando na prevenção, ou seja, fazendo com que as pessoas entrem na terceira idade mais saudáveis, e aí ela até pode ter os eventos, mas ela está mais saudável, ela acaba não necessitando ir tanto ao hospital, ou necessitando se internar tanto, ou, próximo, por favor, reduzindo o número de eventos, fazendo com que a pessoa tenha menos eventos, menos infartos, ou menos AVCs, ou menos derrames. Próximo. E aonde entra a religião nessa história toda? É claro que não é só a religião, entra a boa alimentação, entra tomar os remédios direitinho, cuidar da sua saúde. Porém, uma série de estudos, principalmente desse pesquisador chamado Koenig, que veio ao MEDNESP ano passado, mostra que dos cerca de 140 estudos que examinaram o envolvimento religioso e o abuso de álcool, mostraram que a religião e a ingestão de álcool têm uma relação inversa em 90% dos estudos. Ou seja, quanto maior a pessoa exerce a sua religiosidade, a sua espiritualidade, menos álcool ela consome. É só álcool? Não. Quanto mais religiosa ou espiritualizada a pessoa, os remédios ela toma na hora certa, ela não abusa na alimentação, ela procura fazer atividade física. Existe uma série de medidas de autocuidado que estas pessoas acabam exercendo. E não é só isso, né? Se você for pegar, por exemplo, um estudo que mostra a pressão arterial e a religiosidade, o que a religiosidade tem a ver com pressão arterial?
Você mostra que em 16 estudos extremamente bem conduzidos, a maior parte deles mostraram que a pressão arterial é mais baixa entre aqueles que exercem a sua religiosidade ou exercem a sua espiritualidade. Então, aparentemente, existe, e essa é a última frase que está nesse slide aqui, existe uma relação inequívoca entre bons indicadores de saúde e a prática da religiosidade. Veja, eu disse relação inequívoca, eu não disse causa e efeito. Não dá para dizer ainda que o fato de você ser uma pessoa que exerce a sua religiosidade, a sua espiritualidade, protege você quimicamente ou por alguma razão de você ter doenças. Mas que existe uma associação entre as pessoas mais saudáveis, as pessoas que exercem mais a sua religiosidade, isso é inequívoco. Então, a religiosidade e a espiritualidade entra sim como um dos fatores protetores naquele gráfico que eu mostrei. Ou seja, se nós queremos diminuir os nossos números de eventos, temos que fazer um monte de coisa, né? A saúde, até os 40 anos, parece que é um bem herdado para a maior parte das pessoas. Mas depois dos 40 nós temos que trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para comer, trabalhar para conhecer melhor as coisas, para melhorar o nosso conhecimento, mas temos que trabalhar para ter saúde. E aparentemente o exercício da religiosidade e espiritualidade é um fator protetor. Ok? Bom, eu vou mostrar um pouquinho do que nós fizemos o ano passado lá no Albert Einstein, num estudo, que é um estudo chamado EPJ. EPJ é um estudo epidemiológico na comunidade idosa judaica. Nós aplicamos em 523 idosos um questionário avaliando escalas de religiosidade intrínseca e extrínseca. O que é um, o que é outro? Religiosidade intrínseca, aquela religiosidade que emana da pessoa. A pessoa tem aquela fé dela e aquilo, ela pode ir à igreja, à sinagoga, enfim, aonde ela for, mas às vezes ela pode ir em lugar nenhum. Em casa ela pode ter um templo dela, um altar, e ir lá e fazer suas preces. E a religiosidade extrínseca é aquele que é o religioso de carteirinha, que é aquele que é membro da igreja, edita o jornal, cuida do recolhimento do dízimo, mas ele mesmo não está lá acreditando em muita coisa. Ele faz porque é bom, ele edita o jornal, mas ele mesmo não tem lá muita... É uma fé mais sistematizada, vamos dizer assim, mais operacional, não é uma coisa tão emanante do ser. Né? E nós aplicamos um questionário validado hoje em dia para o português, e aqui eu quero ressaltar o trabalho da psicóloga Cláudia Drucker, que foi fundamental nesse estudo, e nós pedimos para ele dizer de 1 a 5, 1 ele concorda totalmente com a afirmação, e 5 ele discorda totalmente da afirmação. Próximo, e esse era o questionário. Eram 12 perguntas, perguntando se a fé permeia toda a vida dele. Eu não vou ler o questionário todo, nós não temos tempo para isso. Mas, basicamente, é um questionário que procura enfocar aspectos da religiosidade nessa comunidade. Ressalto que era uma comunidade judaica. Então, ou seja, nós temos aí todo mundo com a mesma religião. Não temos misturas de religião nessa comunidade. E, basicamente, nós tínhamos 870 idosos elegíveis e... numa instituição de longa permanência, que é o RIAI, onde nós temos 150 idosos que moram lá, é um nursing home, é um long term care, eles moram, é uma instituição asilar, nós avaliamos 138 idosos. E na comunidade, principalmente no Bom Retiro, onde eles moram, nós avaliamos inicialmente 712, mas pesquisados, somando 242 com 136, tirando aqueles que não podiam, aqueles que não queriam, davam 523 idosos. E o que nós fizemos nessa população? Nós perguntamos sobre a religiosidade e tentamos dividir entre intrínseca e extrínseca. E comparamos com depressão. Próximo. Bom, depressão nós avaliamos com um questionário, chamado o GDS, que é o Geriatric Depression Scale, uma escala de depressão geriátrica. É uma escala de 15 pontos, e você... não diz que a pessoa tem ou não tem depressão, diz se ela é caso ou não caso, se ela tem risco de ser deprimida ou se ela não tem risco de ser deprimida. Tá? E nós observamos que na comunidade nós tínhamos o total de 41% de idosos, é a terceira coluna, de idosos deprimidos ou potencialmente deprimidos, e 57% na comunidade de idosos não deprimidos. Tá? Próximo. E a religiosidade? Nós tínhamos que na comunidade, a terceira coluna,
71% deles podiam ser classificados como intrinsecamente religiosos e 28% deles não intrinsecamente religiosos. Próximo. E como é que eles se relacionaram com depressão? Então nós vamos ver que basicamente aqueles que tinham uma religiosidade intrínseca, que é a coluna azul, eles aparentemente eram protegidos da depressão. Então vocês vão ver que o número, na primeira coluna você vê os não deprimidos, e na segunda os deprimidos. Vocês vejam que a coluna azul, ou seja, 80% das pessoas que não tinham depressão eram intrinsecamente religiosas. E 40% das pessoas deprimidas tinham religiosidade extrínseca. Então, isso nós fizemos uma avaliação estatística, isso foi aplicado um método estatístico e isso foi estatisticamente significante. Isso foi levado para o Congresso Europeu de Geriatria em Genebra esse ano, em junho, e foi bem interessante a repercussão do estudo. Então, nós temos realmente, então, o porquê respondido. Quer dizer, vale a pena parar e perguntar sobre religiosidade. Agora, como? Eu vou sair perguntando, bom dia, como vai? Meu nome é Fábio, sou religioso, sou não sei o quê. O paciente já sai correndo, né? Já pula pela janela. Como é que eu posso perguntar isso? Existe algum truque? Alguma dica? Né? Basicamente, existem questionários para isso. Existem formas de se perguntar isso. Mas o que eu quero objetivar? Eu quero saber o seguinte, se eu quero saber se o paciente usa a religião ou a espiritualidade para lidar com a doença, se aquilo ajuda a lidar com a doença. Eu não quero ficar sabendo se ele é ou não é religioso, se ele vai ou não vai à igreja, se ele fala com o padre, se ele não fala com o padre, se ele briga com o rabino. Eu quero saber se isso ajuda no dia a dia dele. Porque se ajudar, eu posso usar isso como instrumento, assim como eu posso usar isso como remédio. Agora, eu quero também saber se ele tem uma comunidade de apoio espiritual, se ele tem isso como apoio, porque se ele tiver, nas horas de aflição, eu posso falar para ele, olha, eu posso pedir aqui para vir no hospital aquele pessoal para dar passe em você? Pode, porque eu já sei que ele tem isso na comunidade. E o paciente, ele tem alguma questão, ou seja, tem alguma coisa que preocupa ele, né, que eu possa ajudá-lo na consulta? E também se ele tem alguma crença que possa influenciar o tratamento. De repente ele é testemunho de Jeová e não quer receber sangue. Mas eu preciso saber disso no 0 minuto de jogo. Não um dia quando eu tiver para dar sangue para ele. De repente ele é um paciente que não quer receber extrema-unção. Por quê? Porque a família pode querer fazer. Mas um dia eu posso falar, eu tenho a ficha aqui dele no consultório, ele jurou por Deus porque não queria. Tá? Então eu preciso usar esse conhecimento em prol dele. Próximo. E isso é uma coisa tão importante que a Associação Americana de Médicos de Família, né, estipulou essas 4 questões que o médico deve perguntar para o paciente. Isso está publicado, isso já é guidelines, isso já é prática médica, se recomenda que o médico faça isso. E quais são as 4 perguntas? O médico ou o profissional de saúde deve perguntar para o paciente, a fé é importante para você nessa doença? E a fé tem sido importante para você em outras épocas da sua vida? E você tem alguém para falar dos assuntos religiosos? E você gostaria de tratar desses assuntos com alguém? Essas são perguntas que hoje, na Associação Americana, já se recomenda que sejam feitas. E essas perguntas procuram atender aquelas solicitações que eu mostrei anteriormente. Mas nós temos pacientes não religiosos, que podem se ofender com a nossa pergunta. Mas por que o senhor quer saber? Eu não tenho religião, eu sou ateu. E aí você fica com aquela saia justa. Né? Não, desculpa. Basicamente você aí muda o foco. Não fica tanto nos valores espirituais. Pergunta da doença. E a doença assusta o senhor? Nós não vamos falar de religião, não vamos falar de Deus, não vamos falar de Jesus. A doença assusta o senhor? Como o senhor lida com a sua doença? O que o senhor gostaria que eu fizesse com a sua doença? Tem alguém que eu possa chamar para ajudar a conversar com a gente sobre a sua doença? Né? Você sai pela tangente. Né? E também quais crenças culturais têm impacto na doença dele, né? No que ele acredita, né? De repente ele não acredita em nada, mas ele quer ler um livro, ou quer ler um autor, ou quer ouvir uma música, né? E quais os recursos estão disponíveis para ajudá-lo em casa, né? Ele pode ser ateu, mas ele pode ser membro de um grupo de discussão, que pode ser um grupo de apoio, que você pode chamar. Próximo. Quando? Às vezes nós não somos bons
para saber o quando das coisas. Né? Nem sempre nós temos uma boa ideia de quando fazemos as coisas. Né? Próximo. Bom, quando perguntar? Em primeiro lugar, quando você avalia um paciente pela primeira vez. Quando você está conhecendo o paciente pela primeira vez, um novo paciente que entra na sua clínica, no seu consultório. Ou quando você admite um paciente num hospital, ou numa clínica de repouso, ou num ambulatório. Né? Você não conhece o paciente, vai conhecer pela primeira vez, mas você conheceu o paciente no hospital. Né? Ou num check-up. Tem pessoas que fazem check-up anuais e, eventualmente, num desses check-ups anuais você pode... Hoje nós não vamos falar tanto de colesterol, vamos falar de outra coisa. Né? E aproveitar a oportunidade nesses momentos. Né? Então, talvez esse seja um quando. E no momento, né, da consulta? Quando? Né? Logo que o paciente chega, quando você pergunta, né, como é o seu nome, quantos anos o senhor tem, que religião o senhor faz? Não, talvez na anamnese. A anamnese é a entrevista médica. Ana por entre mneses memória. Quando o médico vai por entre a memória do paciente. Né? Então, basicamente, na história médica, quando você faz a história médica e pergunta por que ele está lá, o que ele sente, o que ele não sente, você faz a história social, os hábitos de vida, se ele fuma, se ele não fuma, se ele bebe, se ele não bebe, se ele faz atividade física, como é que é a dieta, aí entra a história espiritual. Aí você pode fazer aquelas 4 perguntinhas, que são uma sugestão, mas você também pode fazer do seu jeito. Né? E aí, com o tempo, você vai descobrindo. Né? No começo, você vai tomar umas invertidas, né? Eu já aviso isso, de prática pessoal. Mas com o tempo, você vai achando o jeito. E o objetivo é você fazer isso de uma forma tranquila. Né? Porque aí o paciente começa a querer falar muito disso. E aí você fala muito disso na consulta e esquece o resto. Mas não pode ser assim. Né? Então, tem que ter um tempo. Né? E no hospital, quando o paciente chega. Né? E aqueles pacientes que têm 10 médicos? Não, eu tenho pneumo, eu tenho cardio, eu tenho infecto, eu tenho... Qual é o médico que tem que falar? Aquele que é mais próximo. Aquele que é mais próximo ao paciente. E quem diz que é o médico mais próximo ao paciente é o paciente. Né? Mas, teoricamente, é o titular do caso, aquele médico que mais atua com o paciente, que deve, teoricamente, ter essa informação. E quando é que nós vamos rever? Tá bom, eu perguntei a primeira vez, e aí? Vou ficar perguntando, se ele vem no consultório todo mês eu pergunto, se ele mudou de religião, não é que nem Corinthians, São Paulo, se agora é São Paulino. Não, basicamente, a cada ano, talvez, se ele vier fazer um check-up no ano que vem, você valida as perguntas. E aí, aquele assunto que nós conversamos, está valendo ainda? Você continua indo naquele lugar que você ia? Você continua amigo do padre? Como é que está? Ou então, a cada mudança do estágio da doença, se ele tem uma doença e a doença piora, aí você talvez possa perguntar, se é um paciente oncológico, e você segue, e aí começa a aparecer uma metástase, uma irradiação da doença em outro órgão, e a doença piora, e fica aquele clima no consultório, né? Você fala, apareceu uma doença, e em algum momento você recheca isso com o paciente. Traz isso novamente. Porque talvez seja uma hora que aí ele esteja precisando falar disso. Ou se ele internar, um paciente que internou novamente, e começa a ter internações frequentes, você talvez tenha uma oportunidade para retomar o assunto. O que é importante disso? O importante, basicamente, não é só o porquê fazer, não é só o como fazer, não é só o quando fazer. O importante é que a partir do momento que você fizer, você é responsável. Lembra do te tornas responsável por tudo que conquistas. Então, se você perguntar isso uma vez para o paciente, eu garanto para vocês, o paciente pode nem lembrar o nome de você na próxima consulta. Pode até esquecer o que você falou para ele. Ele não vai nem tomar o remédio, mas ele vai lembrar que você perguntou isso. E você vai ser o depositário da expectativa dele. Então, se você perguntar, anota na sua ficha, tem esse dado com você, porque ele vai lembrar. E você vai ser responsável por ser o guardião dessa informação ao longo do cuidado que você vai ter com ele. Ok? Era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.